TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui pela TV Câmara Campinas. Eu falo ao vivo aqui do plenário José Maria Matosinho e nós estamos iniciando a transmissão da reunião extraordinária da Comissão Permanente da Mulher. Essa reunião será presidida pela vereadora Mariana Conte, que é a presidente da Comissão Permanente da Mulher e vai fazer um balanço a respeito do trabalho dessa comissão ao longo do ano de 2020. Ela está conectada por meio de sistema remoto e por isso vai fazer essa transmissão a partir de agora. Vamos acompanhar. Boa tarde a todas e todos que estão assistindo. A gente vai dar início então à última reunião da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher dessa legislatura. Então, eu agradeço todo mundo que está acompanhando. Essa é a última reunião dessa legislatura. Nesses 2 biênios, desde 2017, eu tenho presidido a reunião da Comissão da Mulher. Então, eu resolvi, embora infelizmente hoje a gente não tenha a presença dos demais membros, e também, dado o adiantar do período do ano e do contexto de pandemia, a gente não pôde aí se reunir, trazer lideranças, movimentos, entidades, que é a forma de costume que nós fazemos as nossas reuniões. Ainda assim, eu resolvi, então, fazer essa reunião para a gente fazer um breve balanço do que foi esses 2 biênios, como uma forma de prestar contas mesmo do trabalho da Comissão da Mulher e apontar algumas perspectivas de futuro, né? E nesses 2 últimos biênios, esses 4 anos que passaram, eu presidi a Comissão da Mulher. Não sei se vou continuar presidindo, essa é uma decisão interna entre os vereadores. Gostaria, tenho interesse de continuar presidindo, mas essa é uma questão a ser resolvida entre o conjunto de vereadores e vereadoras. Então, mas acredito que é importante, a partir do balanço do que foi feito nesses 4 anos, também já colocar algumas questões e desafios para o próximo período. Então, começando rapidamente aí, com um balanço. Antes disso, para você que está nos assistindo, se você quiser mandar mensagens, comentários, perguntas, pode fazer pelo WhatsApp 997-829 3776. 997-829-3776. Não, acho que está errado aqui, peraí. Tem um 9 a mais. 97829-3776, é isso aí, 97829-3776. Então, começando com esse breve balanço sobre o trabalho dessa comissão, né? O ponto inicial do trabalho dessa comissão, ela tem como marco o 1º de janeiro de 2017, naquela noite, no Réveillon de 2016 para 2017, nós tivemos um caso terrível de feminicídio na cidade. Muitos de vocês devem se lembrar desse caso. Foi um caso que chocou a cidade. E foi isso na noite véspera da posse dos vereadores, né, e no caso eu, recém-eleita, e dos prefeitos, o prefeito Jonas Donizete, que então estava sendo empossado. Contudo, chamou muita atenção que naquela ocasião o tema do feminicídio não era um tema disseminado na cidade, né? Na verdade, o feminicídio, que é uma tipificação de assassinatos motivados por uma situação de discriminação e violência de gênero, é uma tipificação que, na ocasião, em 2017, era muito recente. Essa tipificação é de 2015. E essa não era uma questão disseminada na sociedade, quer dizer, a importância de entender e caracterizar
uma morte, um assassinato como aquele, como feminicídio. Por quê? Porque o feminicídio, e esses são os estudos, as experiências dos órgãos, dos movimentos feministas, que o feminicídio é um crime que pode ser evitado, porque ele é o ápice, o ponto mais trágico de um ciclo de violência. Então, se você construir mecanismos de prevenção e de rompimento desse ciclo de violência, nós podemos sim evitar muitos feminicídios. Então, a primeira situação que nós nos deparamos no trabalho da Comissão da Mulher foi exatamente discutir com a sociedade, com as autoridades e com a mídia da cidade a importância de caracterizar como esse tipo de caso de assassinato, como feminicídio, né? E começamos então a discutir o que é o feminicídio, né? O que é o feminicídio e como fazer para prevenir o feminicídio. E nesse contexto nós tivemos atos, manifestações. Logo em janeiro, dia 5 de janeiro, nós tivemos uma grande manifestação na cidade. Tivemos manifestação no primeiro dia, no início aí dos trabalhos da Câmara Legislativa, de um conjunto de mulheres, de movimentos, de ativistas e da sociedade que estavam, então, reivindicando que os casos de violência contra a mulher fossem tratados com a devida seriedade. Infelizmente, a gente ainda vive num país muito violento, em que a violência contra a mulher ainda é uma realidade na vida das mulheres, é uma violência que, em muitos casos, são praticadas por pessoas da família, por parentes, ex-maridos, maridos, companheiros, pais, namorados, ex-namorados, amigos. Então, é uma violência que nós chamamos de violência íntima. É uma violência que acontece dentro de uma relação de intimidade, de uma relação familiar, de uma relação que traz uma série de complexidades para o seu combate. Então, começamos o ano tratando e trabalhando, fazendo esse processo de formação sobre o que é do feminicídio, e o trabalho da Comissão da Mulher foi, então, fazer um mapa dos diversos serviços e da rede disponível para as mulheres em situação de violência, identificando aí quais eram os furos que essa rede continha, ou seja, de quais eram as dificuldades para as mulheres acessarem essa rede de proteção e apoio para denunciarem e se precaverem de uma situação de violência. Isso parte, na verdade, nós começamos fazendo um estudo, né, da legislação municipal, e nós chegamos no seguinte entendimento, que em termos de legislação, a legislação de proteção à violência doméstica, é uma legislação consistente, né? A Lei Maria da Penha é uma das melhores leis do mundo e não é à toa, é uma lei muito importante, que prevê uma série de serviços, mas que o grande desafio era como que a Lei Maria da Penha e o conjunto de legislações, mesmo municipais, né? Porque a Lei Maria da Penha é uma lei federal, mas como que esse conjunto de leis se tornava uma realidade na vida das mulheres, que esse era o grande desafio. O grande desafio era tirar a lei do papel, né? Como é que a lei se torna concreto e real na vida das mulheres, de forma que as mulheres saibam a quem recorrer, tenham um amparo numa situação de violência, de forma que a gente possa prevenir e educar as novas gerações para uma vida sem violência, que a gente possa combater o machismo estrutural, institucional e o machismo cultural que está na nossa sociedade. Então, nós começamos, então, com essa identificação que o mais importante do trabalho não era fazer leis em si, mas a principal questão que se colocava como desafio para a Comissão da Mulher era buscar atuar no sentido da montagem e do fortalecimento dos serviços, sejam já disponíveis, sejam novos serviços que Campinas demandava. E uma primeira questão que surgiu, que era uma pauta antiga dos movimentos feministas da cidade, que era a ausência em Campinas de uma vara especializada para lidar com violência doméstica. Uma vara é um setor na justiça, né? Que teria um juiz, que teria cartório, que teria todo um conjunto de estrutura designado só para lidar com os casos de violência doméstica
Por que isso é importante? Isso é importante porque nós sabemos que os casos de violência doméstica, eles precisam, muitas vezes, de solução rápida, né? Quer dizer, quando uma mulher está sob risco e o risco que ela corre está dentro de casa, uma medida protetiva pode salvar a vida dela e dos seus filhos, né? Então, essa questão de uma rapidez e de ser uma pessoa, né, um profissional do direito, um juiz ou uma juíza que tenha essa atuação específica, especializada, que possa, então, compreender as nuances que existem nos casos de violência doméstica, como se envolve família, bens, imóveis, enfim, toda uma série de coisas que fazem parte do âmbito familiar e que, no caso de violência doméstica, fazem parte desse contexto. Então, nós começamos uma discussão junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre a necessidade de se criar em Campinas uma vara especializada em violência doméstica e familiar. Algumas questões, eu acho que é importante. Meu telefone está tocando, deixa eu colocar aqui para ele não vibrar e não nos atrapalhar. Coisas do trabalho remoto. Eu estava falando da vara de juizado especializada em violência doméstica e familiar. Bom, o que nós... As várias regiões do estado de São Paulo em comarcas, Campinas era a segunda comarca do estado de São Paulo, com o maior número de boletins de ocorrência, a segunda maior, né, em número de boletins de ocorrência baseados na Lei Maria da Penha. A primeira é São Paulo, capital. E então, até então não tinha esse setor, essa vara. Para vocês terem ideia, São Paulo tem 10 varas de juizado especializadas, né? Já tem toda uma rede constituída. Pois bem, nós começamos esse diálogo com o Tribunal de Justiça, nós recebemos representantes do Tribunal de Justiça, a desembargadora Lígia Bisogni, que fez um trabalho fundamental, importantíssimo de articulação, o desembargador Cláudio Pedrassi, que então era presidente do Tribunal de Justiça. Nós recebemos na Comissão da Mulher, chamamos aí o Conselho da Mulher, movimentos, entidades, e então fizemos uma exposição dessas demandas, dessa necessidade de Campinas ter uma vara especializada em violência doméstica e familiar. Foi importante isso, critiquei bastante na ocasião a atuação da Prefeitura, porque acho que a Prefeitura poderia ter se empenhado mais nesse processo, né? Então, acho que um pouco mais de iniciativa da Prefeitura nessa ocasião, mas nós conseguimos, por meio dessa interlocução, trazer, então, e o Tribunal de Justiça decidiu pela criação da vara especializada, que foi colocada em funcionamento em 2018. Isso é importante. Tem um desafio que é colocado, sobre a atuação da vara, que extrapola a cidade de Campinas, que não é uma questão apenas da vara de Campinas, mas é uma questão, um desafio colocado para todas as varas, isso em nível nacional, que é o fato da Lei Maria da Penha. Ela considera que as varas de juizado especializadas devem ter competência civil e criminal. O que é isso, né? Eu acho que a melhor forma de explicar o que é isso e a importância competências, ou de, no mínimo, ter uma articulação entre a área civil e criminal, entre a vara da família e a vara especializada, a melhor forma eu quero reproduzir aqui o relato de uma mulher que esteve na Comissão da Mulher, né, no primeiro momento, quando nós estávamos recebendo e ouvindo relatos e manifestações da sociedade civil. Essa mulher, pelo fato dela ter relatado isso numa reunião da comissão, eu me sinto autorizada para reproduzir. Essa mulher nos contou, na reunião da Comissão da Mulher, que ela veio fugida do Rio de Minas Gerais para Campinas, porque o ex-marido a colocava em várias situações de ameaça de morte, já tinha tentado
matá-la, né, ou no mínimo feri-la gravemente, né, de várias maneiras, e inclusive colocado os filhos dela em risco, né, quer dizer, tinha ameaçado de morte não apenas ela, mas também os filhos. E nessa situação ela vem fugida para Campinas em busca, enfim, de tentar construir uma nova vida. Só que durante esse período, o ex-marido entrou com pedido de guarda compartilhada dos filhos, teve uma decisão da justiça favorável à guarda compartilhada e, na ocasião, a própria justiça passou os contatos e o endereço dela para o ex-agressor, aqui no novo endereço dela de Campinas, para o novo agressor. Então, essa é uma situação que mostra a importância de as decisões que dizem respeito, decisões cíveis que dizem respeito à questão da família, serem articuladas com as questões criminais, para que a gente não tenha uma decisão contraditória tal como essa, né? Para que a especificidade da violência doméstica, quando a gente está falando de um crime que acontece no âmbito das relações familiares, que tem guarda de filhos, que tem uma série de especificidades, é importante essa competência híbrida. Esse é um dos grandes desafios da implementação da Lei Maria da Penha no Brasil. Em geral, as varas ainda trabalham de uma forma bastante digamos assim, bastante específica, cada um com a sua competência, civil, criminal, enfim. Mas eu acho que esse é um dos grandes desafios e esse é um dos temas que tem sido discutidos por vários movimentos e também advogadas feministas, juristas feministas que têm se organizado, felizmente têm se organizado no Brasil em torno de uma rede. Então, essa foi uma das grandes conquistas aí, né? Em 2018, nós temos a instalação da vara especializada em violência doméstica e familiar. Uma outra situação que surgiu, uma demanda que foi apresentada, principalmente pelos movimentos, foi a necessidade da Defensoria Pública em Campinas ter um cargo específico de um defensor para tratar das questões de violência doméstica. Nós temos um núcleo que trata disso na Defensoria Pública em Campinas, mas não temos um cargo específico de defensor ou defensora para lidar com os casos de violência doméstica. Não sei se todo mundo sabe, mas a Defensoria Pública do Estado de São Paulo é um órgão que presta assistência jurídica gratuita até uma faixa de renda, mas no caso de violência doméstica não tem limite de renda, porque parte-se do pressuposto, e essa é uma das questões que a Lei Maria da Penha trata, que as mulheres, a violência patrimonial, quer dizer, o controle sobre os bens das mulheres é parte do processo de violência. Então, nós sabemos que muitas mulheres podem ter uma renda familiar que até ultrapasse o limite estabelecido da defensoria, mas que pela situação de violência em que elas se encontram, como muitas vezes a denúncia é contra um membro da família, existe uma dificuldade de acessar, enfim, essa renda, então, portanto, a dificuldade de contratar advogados, de entrar com as medidas necessárias para encaminhar um processo, uma queixa, uma denúncia baseada na Lei Maria da Penha sobre violência doméstica. Então, nós fizemos essa solicitação para o Conselho Superior, a Comissão da Mulher. Nós discutimos isso na Comissão da Mulher, fui representando a Comissão da Mulher de Campinas na reunião do Conselho Superior da Defensoria Pública, assim como outros movimentos também se manifestaram nessa reunião, e nós fizemos a solicitação para a Defensoria Pública, que atendeu o nosso pedido, atendeu o pedido dos movimentos e criou, então, um cargo vocacionado de defensor público para a região de Campinas. Esse cargo ainda não foi ocupado, ele está em procedimento. Infelizmente, nesse contexto de pandemia, as coisas ficaram um pouco mais complicadas, mas esse cargo foi criado em 2019 e nós temos para que esse cargo, então, seja de fato ocupado e que nós tenhamos, então,
um defensor vocacionado ou uma defensora, né? Seria muito bom, uma defensora vocacionada aqui na cidade de Campinas. Uma outra demanda que surgiu, e acho que essa é uma questão bem recente, que nós vamos ter que debater com bastante profundidade, e nós tratamos sobre isso no ano de 2019 na Comissão da Mulher, era a necessidade de Campinas ter um centro de responsabilização e reeducação do autor de violência. Campinas tem um centro de referência da mulher e a combinação, a atuação conjunta de um centro de responsabilização e um centro de reeducação traria ganhos importantes. O que é esse centro de reeducação? É uma questão prevista na Lei Maria da Penha. É importante dizer, a Lei Maria da Penha, ela prevê uma série de serviços, principalmente serviços de prevenção à violência, e ela possibilita que homens que sejam autores de violências, condenados na justiça, que tenham penalidades leves, eles podem ter como parte da sua penalidade a serem obrigados, né, como parte de responder à penalização que eles recebem, serem obrigados a participarem de espaços e encontros nesses centros de responsabilização. Então, ter esses encontros, ter esse processo como parte da responsabilização por um ato de violência. Em vários municípios existem experiências interessantes. Em Santo André, e nesse sentido, né, nós discutimos isso aqui na Comissão da Mulher, fui representando a Comissão da Mulher para dialogar com o COMESP, que é a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência, Coordenadoria para a Mulher em Situação de Violência do Tribunal de Justiça. Conversamos com a doutora Tereza Cristina, que é juíza de direito em Santo André, com a desembargadora Angélica, que foram super receptivas e então apresentaram para a gente esse trabalho, que é um trabalho desenvolvido pela doutora Tereza Cristina, em Santo André, em parceria com uma entidade, que é a entidade E Agora José, que faz esse trabalho, né? Então, a doutora Cristina, como juíza, ela designa, então, parte da penalidade dos autores de violência participar desses encontros desenvolvidos pela essa entidade, o I Agora José. Assim como essa experiência do I Agora José, nós temos várias outras experiências pelo Brasil. Nós recebemos em uma reunião da Comissão da Mulher, também em 2019, tivemos a participação da Marilda. A Marilda foi uma das pessoas que idealizaram esse trabalho lá em Santo André, há muitos anos atrás, e ela veio compartilhar um pouco com a gente a experiência, e foi uma reunião bem interessante que nós pudemos entender melhor o funcionamento desse serviço. Então, ao mesmo tempo, nós fizemos várias solicitações para a Prefeitura e, então, a Prefeitura comunicou que havia, na Coordenadoria da Mulher, uma discussão de implementação desse serviço. Então, em 2020, agora, em março de 2020, a Prefeitura fez um anúncio de que esse serviço seria colocado em prática, seria implementado, mas foi bem na véspera de estourar a crise da pandemia, né? Quer dizer, da gente entrar nesse período de isolamento social, e esse processo foi adiado então até agora, quando semana passada, né, a Coordenadora da Mulher informou que esse serviço já está em funcionamento. O que eu acho que, assim, algumas questões aí, esse serviço é super importante em vários lugares que deram certo, foi bem interessante, diminuiu os índices de reincidência, porque é muito comum um homem que pratica uma violência, muitas vezes aquela mulher que está em uma situação de violência pode até conseguir sair daquele relacionamento abusivo, mas esse homem pode reproduzir a violência com outros relacionamentos, e também é muito comum uma mulher que quer manter um relacionamento, mas quer uma esse homem está refletindo sobre por que
qual é a razão, enfim, dessa relação de violência, e refletindo sobre sua condição, sobre machismo, sobre a condição da mulher, enfim, tem toda uma série de diretrizes, tem parâmetros dessas experiências já realizadas. O que eu acho que a gente precisa, e esse é o que eu coloco aí como uma indicação para o futuro, né? Com uma das indicações do futuro aqui da Câmara, é estabelecer um diálogo com a Coordenadoria da Mulher, com a Prefeitura, com a Secretaria, para que a gente discuta como que vai funcionar esse serviço aqui em Campinas. Acho que é importante que essas coisas sejam discutidas, né, chamando junto com o Conselho da Mulher, enfim, para que a gente possa ir. É um serviço que é uma tendência de uma forma de tratar a questão da violência doméstica, e a gente precisa dialogar com o Executivo sobre como vai funcionar esse serviço. Então, me acredito que essa seja uma dos desafios para frente. Para além disso, sempre durante esses anos, nós fizemos uma atuação, né? E aí eu digo no âmbito do meu mandato, nós fizemos uma atuação constante para discutir, no momento das decisões orçamentárias, em vários anos, ano após ano, nós apresentamos várias emendas para destinação de verba para os serviços que atendem as mulheres em situação de violência. Por quê? Porque nós temos aqui, Campinas, nós temos 1.200.000 habitantes. É uma cidade de grande porte. Nós temos um centro de referência, que é um centro super importante, que presta um serviço essencial, mas que tem apenas uma equipe, né? Então, nós precisamos de mais estrutura para fortalecimento, ampliação dessas equipes, essas equipes estarem de forma itinerante nos bairros. Sabemos que existem muitas dificuldades de como acessar as mulheres das regiões periféricas, mulheres, sobretudo, de baixa escolaridade, que muitas vezes não tem nem o dinheiro para chegar até o centro da cidade, ou porque a própria relação de violência, elas têm dificuldade de se locomover. Como que você chega para construir relação com essas mulheres e auxiliar essas mulheres? Então, um dos grandes desafios, na minha opinião, é a destinação, é a gente conseguir lutar e destinar mais verbas para esses centros, como, por exemplo, o CEAMO, para a infraestrutura do CEAMO, para que a gente tenha uma melhora do serviço. Também tivemos uma questão que eu fiz sempre em vários momentos de discussão orçamentária, eu fiz destinação de verba e LGBTfóbica. Nós sabemos que essas são questões centrais, são questões que o momento está colocando no mundo todo. Existem organizações e setores da sociedade que estão cansados de estar, que a gente sabe que o racismo ele está aí, ele mata. Inclusive, nós tivemos o próprio caso do assassinato de um jovem aqui em Campinas, o Jordi, um jovem de 15 anos que foi assassinado por um agente da Guarda Municipal. Ou seja, são temas fundamentais do momento, e a gente precisa que o poder público destine verbas, né, tanto para prevenção, acho que assim, uma série de ações, inclusive ações de responsabilização, de punição, de combate ao racismo, machismo e LGBTfobia estrutural dentro das instituições, mas, para além disso, também é necessário ações de educação, de programas educativos com a sociedade, né? Então, eu tenho feito sempre, em várias peças orçamentárias, eu tenho apresentado emendas para destinação de verbas para esse tipo de campanha, que são campanhas importantes, porque muitas das pessoas que eu encontro na rua, elas não sabem a quem recorrer, elas mal sabem que tem o centro de referência na cidade de Campinas e mal sabem a quem recorrer, num caso de violência doméstica. O que as pessoas mais conhecem é a Delegacia da Mulher. É importante a Delegacia da Mulher funcionar 24 horas, uma delas. Eu fiz parte do movimento do abaixo-assinado que lutou e reivindicou
a Delegacia da Mulher 24 horas, mas apenas a delegacia também é insuficiente. A gente sabe como é importante ter uma assistência psicológica, ter acompanhamento, assistência jurídica, e isso o centro de referência tem a responsabilidade de fazer. Então, é super importante que as pessoas saibam que existe um centro de referência da mulher, o CEAMO, e saibam como recorrer a ele. Então, essa é uma questão também, que eu acho que a questão orçamentária é um desafio. Acho que a gente precisa estar, infelizmente, tenho feito muitas críticas em relação à forma como são aprovados os orçamentos na cidade de Campinas, de uma forma muito engessada, com pouco espaço para aprovação de emendas do legislativo, né? Então, acho que isso é um desafio para o futuro. Para além disso, nós também tratamos a questão da falta de vagas em creche. Essa é uma demanda importante na cidade de Campinas. Nós sabemos que isso impacta a vida das crianças. O direito à creche é um direito da criança, né? É um direito da criança porque isso faz parte do processo de desenvolvimento social, cognitivo, e isso vai fazer uma diferença enorme na vida dela, né? E é também uma necessidade na vida da mulher trabalhadora. Então, nós participamos, fizemos várias reuniões sobre isso, sobre essa importância desse direito. Eu tenho acompanhado a escuta social, que é uma reunião que o Ministério Público do Estado de São Paulo, que atua em Campinas, o Dr. Rodrigo Oliveira, faz com membros do Legislativo, dos conselhos tutelares, dos conselhos de escola e também do Executivo, que venha para fazer esse acompanhamento, essa mediação em termos da ampliação de vagas em creche, da qualidade. É lógico que isso é um processo de luta importantíssimo, porque infelizmente esse não é um problema de hoje. Campinas tem historicamente não tem cumprido a determinação do Plano Municipal da Primeira Infância, que é colocar a primeira infância como prioridade. Então, o crescimento da demanda é muito maior do que a oferta. Tem optado por processos de privatização e de terceirização que escondem a resolução do problema. Então, a gente teve aí a aprovação do programa Creche para Todos, que teve como argumento do Executivo que isso seria para comprar vaga em escolas privadas, então dinheiro público comprando vaga em escolas privadas. Nós questionamos, apresentei documentos técnicos que foram apresentados por pesquisadores da Unicamp, inclusive mostrando como o custo per capita desse programa era muito maior do que o que era investido na rede municipal, na rede pública. Também questionamos o fato digamos assim, da segurança e de todos os requisitos. O fato é que as entidades, as escolas, as creches particulares que se inscreveram, nenhuma cumpriu todos os requisitos para atender ao programa, e hoje esse programa não tem nenhuma creche particular que é remunerada com dinheiro público que atenda a cidade de Campinas. Além disso, tenho algumas experiências com esse tipo de terceirização, que é a instabilidade, né? Nós tivemos em vários momentos, em vários casos, manifestações na Câmara Municipal, demandas de mães, de familiares, de professores, que por conta de encerramento de contratos, da noite para o dia, tem as atividades escolares encerradas e as crianças ficam sem ter onde ir. Então, a instabilidade desse tipo de serviço terceirizado, ela coloca aí, além de uma precarização dos profissionais, é uma instabilidade muito grande dos serviços. Então, a gente tem discutido a importância de ter destinação de verba pública, de contratação de servidores para atender essa demanda, sobretudo agora no momento de pandemia, com todos os desafios colocados, com o aumento da vulnerabilidade, aumento do desemprego, com a dificuldade das famílias, com a renda achatada. É super importante que isso seja, digamos assim, prioridade. Nós temos concursos realizados, é possível convocar, existe um decreto que limita digamos assim, a contratação de pessoal nesse período, exceto
e na área da saúde, educação e para serviços essenciais. Aí cabe uma interpretação que a garantia de creche pública para os estudantes da cidade de Campinas é sim um serviço essencial nesse contexto, nesse momento. Enfim, existe o anúncio da retomada das aulas e nós não sabemos ainda, existe uma insegurança muito grande com relação ao número de profissionais, com relação às condições em que essas aulas vão ser retomadas, com relação a toda uma série de requisitos que acredito que nós vamos precisar tratar, e esse vai ser um dos grandes desafios aí da próxima legislatura. Sobre pandemia também, nós fizemos um fórum, o Fórum Pandemia e Violência de Gênero, organizado junto com o PAGU, o Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp e o COMESP, que é a Coordenadoria para a Mulher em Situação de Violência do Tribunal de Justiça. Nós fizemos esse fórum, foi um fórum remoto, que contou com a participação de várias entidades, de representantes, de movimentos, para debater a situação da mulher num contexto de violência doméstica. Todos os índices têm mostrado que a violência doméstica tem aumentado, mas as denúncias diminuíram. Isso porque existe uma dificuldade das mulheres acessarem os serviços, né? Muitas mulheres estão em confinamento, muitas mulheres e crianças estão em confinamento com seus próprios agressores, a perda das relações sociais, a dificuldade de relações sociais, tudo isso agrava. E nós fizemos então um relatório que foi encaminhado para e apontando a necessidade dos serviços estarem adaptados. De novo, isso cabe, de novo, é necessário que tenha investimento para pensar não apenas a comunicação, mas como que esses serviços se adaptam nessas relações de tecnologia, melhorar a infraestrutura tecnológica desses serviços para que os serviços tenham canais mais efetivos de denúncia e consigam chegar na vida das mulheres. Nesse fórum tem uma questão que eu acho que também surgiu, que eu acho que é uma questão importante, que se coloca como desafio do próximo período, que foi a participação de uma mulher, um representante da comunidade surda de Campinas, colocando a dificuldade que é para as pessoas com deficiência, sobretudo para as pessoas surdas, acessarem um serviço de denúncia, um serviço de auxílio, de apoio para as mulheres em situação de violência. Então, acho que essa é uma demanda também, como que a gente luta e garante investimento para ter acessibilidade nos serviços que prestam atendimento para as mulheres em situação de violência e como que se elabora políticas específicas para esse conjunto da população, que são as mulheres com deficiência, que são, infelizmente, seja surdez, deficiência intelectual, que estão sujeitas a violações, principalmente abuso sexual, é muito grande. Então, acho que a gente precisa também lidar com isso. Essa é uma questão que se coloca para o futuro. Bom, pessoal, eu fiz aqui um breve resumo, nem foi tão breve assim, né? Mas achei importante compartilhar com vocês como uma forma de prestar contas do trabalho desenvolvido pela Comissão da Mulher, né? Eu peço para o pessoal do cerimonial se tem alguma mensagem do público. Se alguém puder me auxiliar aqui. Não, então, eles acabaram de me responder aqui que não tem mensagem do público. Então, se não tem mensagens, a gente vai chegando ao final, então, encerrando essa última reunião da Comissão da Mulher, encerrando os trabalhos dessa legislatura. Eu fico muito feliz, né, que uma das questões que a Comissão da Mulher conseguiu, eu acho que foi muito importante, junto com os movimentos, ampliar das mulheres e da representatividade feminina. Fico muito feliz que na próxima legislatura nós temos mais mulheres. Essa legislatura fui a única mulher entre 33. Na próxima legislatura nós temos 4 mulheres, então isso me deixa também muito feliz
Acho que isso vai dar um salto de qualidade e eu espero que isso se represente um fortalecimento da Comissão da Mulher, uma potencialização dos nossos trabalhos e o que a gente conseguiu nesses 4 anos se quadruplique na próxima legislatura. Então é isso, gente. Eu deixo aqui um grande abraço para todo mundo, um agradecimento para os nossos trabalhos e que está sempre presente aí, participando dos nossos eventos, das nossas lutas. Um grande abraço. Muito bem, essa a vereadora Mariana Conte, presidente da Comissão Permanente da Mulher, ela que fez um balanço a respeito do trabalho dessa comissão agora nessa reunião extraordinária que a gente acabou de transmitir. E assim encerramos a nossa transmissão, desejando uma boa tarde a todos. TV Câmara, Campinas.